A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Deuteronômio 23. Eu vou ler o versículo 13. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Então aqui o Senhor está falando acerca de limpeza, né? De organização, né? E o mais interessante é que o Senhor diz que entre as tuas armas terás uma pá, né? Então mostrando assim que essa pá, ela é tão importante quanto as outras armas, né? Para manter a ordem e a higiene do ambiente, né? E isso aqui era para proteger eles de doenças, né? De sujeira ali, porque essas coisas passam doença, né? E quando a gente lê do 9, eu vou ler do 9, 23, 9 para frente. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água e em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial e ali sairás fora. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Então, mostrando assim que o Senhor aprecia a limpeza, a organização, né? Não só na nossa conduta, na nossa moral, mas também no ambiente em que vivemos, né? Todas as vezes que o Senhor foi dar uma instrução, seja para fazer a arca, seja para fazer o tabernáculo, seja para... Sempre que o Senhor ia dar uma instrução e o Senhor estava ali no meio deles, né? Sempre mostrando que o Senhor é um Deus organizado e limpo, né? Não é Deus de bagunça, né? Então, sempre assim, Deus nos dá uma lição, né? De como Ele quer, Ele dá as instruções, né? Então, aqui não foi diferente. Ele fala que entre as armas teria que ter essa pá, porque essa limpeza era tão importante como qualquer outra ordem lá que Ele tinha dado. E por quê? Porque o Senhor, teu Deus, anda no meio de ti, né? Do arraial. E fala que para livrar dos inimigos. Né? Então não podia ter bagunça, ter sujeira, né? E aqui o Senhor também estava zelando, né, pela saúde deles, né? Porque um lugar sujo passa doença, né? Mas aqui o Senhor mostra que como Ele estava ali passando no meio deles, tinha que haver santidade e limpeza, né? E então aqui quando Ele fala para livrar dos inimigos, né? Então dependia de estar tudo em ordem, né? Da casa estar em ordem, não estar bagunçada. Então aqui é uma lição para nós, para a gente apreciar a organização, a limpeza, né? Entender que o Senhor não está no meio de bagunça e de confusão, né? E que isso é importante para Deus. Assim como Ele quer isso na nossa moral, na nossa conduta, né? Aqui Ele dá uma lição também, né? Como se fosse um saneamento básico, né? E a pessoa não podia deixar essa sujeira, né? Exposta lá. Alguém vem e pisa na sujeira, não. Tinha que ter lá pá para cavar e cobrir, né? E quando Deus passasse ali, não podia ter nada errado, né? E como qualquer outra pessoa passasse ali também, tinha que estar limpo o local, né? Então, meu irmão, minha irmã,
né? O que Deus nos ensina aqui é que Deus é um Deus limpo, santo e organizado, né? E o Senhor não habita na sujeira, na bagunça, seja física, seja espiritual, né? Então que muitas pessoas, às vezes, elas não cuidam do próprio corpo, né? Elas destroem o próprio corpo com vícios malditos, com coisas horrorosas, sabendo que o corpo dela, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então não pode ser um negócio bagunçado. Para Deus habitar em nós, nós temos que estar em ordem, né? Com a nossa casa em ordem, né? E aqui o Senhor, olha, é um ambiente de guerra, né? Um acampamento, mas ele tinha que estar em ordem, limpo, né? Não podia ter sujeira, ninguém podia correr o risco de passar e pisar na sujeira, né? O Senhor fala aqui da limpeza, da higiene, não podia entrar sujo lá, tinha que se lavar, né? Então tinha todo um cuidado, toda uma orientação, né? E isso a gente leva também para a nossa vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal,